É uma difícil troca de gênero econômico. O deputado e pré-candidato ao Palácio do Planalto Jair Bolsonaro, PSL-RJ, tenta afastar-se da imagem de um polêmico sindicalista militar que defende políticas estatizantes e aderir a ideias ultraliberais do economista Paulo Guedes, destica o jornal Estado de S. Nas últimas semanas, o presidenciável tem recorrido a um kit de bordões privatizantes e de enxugamento do Estado, sem concordar, no entanto, com a venda da Petrobras, dos bancos federais e uma reforma imediata da Previdência. Propõe a redução de gastos e impostos, mas avisa que não aceita que o BP, como chama as Forças Armadas, sofra contingenciamento. O ex-capitão do Exército chegou ao topo das pesquisas com um discurso radical em temas como segurança pública e sexualidade. Na economia, ele adianta que busca ajuda de especialistas com humildade, numa estratégia de escapar de críticas. Não disfarça, porém, que é contra o extremismo econômico de seu conselheiro. Ele, Guedes, tem, às vezes, um excelente plano e bota na mesa. Mas eu digo, doutor Paulo, nota 10. Mas isso passa na Câmara e no Senado. Se não cortar aqui, pode ser um excelente plano, mas não vai para frente, diz o parlamentar. Na questão política, ele me ouve. Assim como eu ouço ele na economia. Essa conjunção está dando certo. Estamos namorando. Antes de Bolsonaro, Guedes elaborou o plano de governo de Guilherme Afif Domingos, candidato à presidência em 1989 pelo Partido Liberal. No posto de principal assessor econômico do pré-candidato, ele atraiu holofotes na defesa de propostas que batem de frente com os discursos e a trajetória de quase 3 décadas de Bolsonaro na Câmara. As divergências ficam explícitas num dos debates mais acalorados do cenário econômico atual. O pré-candidato não compartilha com o economista a ideia de redução de subsídios. A proposta é um fantasma, por exemplo, para setores como o agronegócio, que em 2017 obteve renúncia fiscal que chegou a 23,8 bilhões de reais. Em busca de apoio dos ruralistas, o pré-candidato ressalta que é contra a privatização do Banco do Brasil, órgão de fomento do setor. Se privatizar, como fica o financiamento do setor produtivo rural? Alguns falam, não é só ele, Guedes, vamos privatizar essas estatais que vão dar dezenas de bilhões. Mas quem me garante que a dívida interna vai voltar ao patamar que estava? Questiona. Se der um problema, ninguém vai culpar a equipe econômica, vai dar porrada no comandante. Ressalta. É preciso avaliar o paciente. Vai deixar o dedo e amputar o corpo? Como todo namoro, não há compromisso de casamento. Bolsonaro e Guedes têm mantido contatos quase semanais no Rio de Janeiro, telefonemas e mensagens diárias no WhatsApp. Procurado nas 2 últimas semanas, o economista não retornou os contatos. Influência ao pré-candidato do Nanico PSL diz que pretende apresentar um pacotão de medidas para destravar a economia. A ideia é fazer uma varredura de projetos em tramitação há anos na Câmara e no Senado. Entre elas está a redução da estrutura do Ministério Público e da Justiça do Trabalho. Não vou mostrar o pacotão agora para não levar pancada por aí, afirma. Ninguém vai ser penalizado, afirma. Geralmente, pacotão é aumento de imposto. O nosso é diferente. O conjunto de medidas econômicas que a equipe de Bolsonaro prepara tem diretrizes liberais, mas o nome remete ao pacotão do general Ernesto Geisel, que, em abril de 1977, fez mudanças nas regras eleitorais e fechou o Congresso por 2 semanas, para convencer o mercado. Bolsonaro diz que o discurso de fechar o legislativo ficou no passado, quando era um deputado iniciante, recém-saído do exército. Acostumado a disparar na presidente caçada Dilma Rousseff, o pré-candidato começou a ter lições sobre outra mulher da política. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher é um exemplo do modelo econômico de Guedes. A Inglaterra acabou com as subjetividades e reduziu a carga tributária,
diz Bolsonaro. Ele, no entanto, evita falar dos efeitos colaterais das mudanças de Thatcher, que fez cortes drásticos na área social e aumentou o desemprego. Economista. Análises e ideias do economista começam a aparecer nas falas e nos discursos de Jair Bolsonaro. O pessoal da economia que está comigo disse que vai ter que reduzir a carga tributária, afirma o pré-candidato. A minha opinião de leigo é que você pode diminuir a sonegação e aumentar a arrecadação, porque nós ultrapassamos a curva de Laffer há muito tempo, ok? Diz, debochando de um termo de alta complexidade para os leigos. A teoria mede o limite de crescimento da arrecadação em relação ao da carga tributária. Bolsonaro diz que a queda de tributos e uma fiscalização mais eficiente garantem as receitas para implantar ações sociais. Ele é econômico ao falar de política monetária, limitando-se a dizer que o Banco Central deve ser independente politicamente, como, aliás, propõe Guedes. Não é fácil discutir esse assunto, cara. Não tem a fórmula mágica. E emenda com relatos que sugerem aproximações por parte dos setores financeiro e empresarial à sua campanha. Temos independência para trabalhar. É comum em reuniões que faço alguém falar, vamos ajudar financeiramente a campanha. Eu digo, não aceito, conta. Tem cara que fatura mais de 1 bilhão por ano. Não quero dever nada para ninguém, ou chego ao poder, de forma independente ou não chego. Bolsa. O pré-candidato afirma que não pretende cortar programas sociais como o Bolsa Família. É combater a fraude, não é acabar. O que puder inserir esse pessoal no mercado de trabalho, vamos inserir. No meu entender, ficará a 40%, que você deve bancar, porque os caras estão condenados a morrer.